Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande, meus irmãos, nós poder estarmos com todos vocês e mais uma rica oportunidade para nós juntos falarmos sobre a obra de Deus e sobre a verdadeira palavra do Senhor Jesus nessa última hora. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de deixar o like, comentar no rodapé dos nossos vídeos. Como sempre eu digo a vocês, acionar o sino das notificações para que vocês não percam nenhum vídeo que será postado no canal e também compartilhar os nossos vídeos para que o Evangelho de Cristo possa ser mais difundido. Irmãos, às vezes nós gravamos algum vídeo, errar numa palavra, uma coisa dessa natureza, é viável, mas tem pessoas que já vêm fazendo embaixo do rodapé um comentário bastante ofensivo por uma palavra que foi errado, às vezes questionando uma coisa que nem é para ser questionado. Às vezes a gente coloca aqui uma fala, uma interpretação em cima de um fato, daquilo que a gente traz o fato para chamar mais atenção do povo, mas às vezes não foi somente aquela pessoa que foi responsável por aquele devido acontecimento, e já vem pessoas. Então às vezes eu respondo às pessoas e as pessoas não entendem. Se você faz comentário, faça com educação. Eu me esforço o máximo para não trazer nada de heresia. Então eu não vou aceitar pessoas ficar me perseguindo, procurando buscar uma palavra, um erro na minha pessoa. É óbvio que eu sou errado, que eu sou falho, sou humano. Mas eu não tenho erros nos meus vídeos para serem questionados no sentido doutrinário, tá certo? Você pode até questionar a minha pessoa como humano, sim, eu posso errar. Mas no que se diz respeito tangendo a palavra de Deus, eu tenho me cuidado ao máximo para trazer para vocês só pérolas do Evangelho de Cristo. Outra coisa, orem em nosso favor, nós estamos passando alguns momentos de dificuldade, porque nós sabíamos já de antemão que se nós fôssemos mexer com heresiologia, nós iríamos ser sim afrontados e questionados. Tem muitas igrejas que estão querendo desconstruir a nossa imagem, o nosso caráter, como pessoa séria e honesta, e a minha vida é um livro aberto nessas quase 3 décadas que estou no Evangelho. Passei por 3 ministérios, tem um que eu não gosto de falar, porque é uma coisa que para mim ele é como se ele fosse um tempo jogado fora, perdido, onde nós fizemos tudo que nós podíamos fazer e ainda assim fomos humilhados naquele lugar de uma forma terrível e ferrenha. Então nós queremos riscar da nossa carreira, da nossa história, esse tempo que nós tivemos de infelicidade. Então tudo, irmãos, que eu estou passando para vocês no canal A Bíblia em Foco, tudo, mas tudo, é com a maior avaliação diante de Deus, com o maior temor para não errar, para não trazer nada errado de cunho herético e não expor nada do que seja mentira e falácia. É com o maior temor que eu vou até vocês, e eu quero agradecer vocês que têm discernido, olhado para a minha face, acompanhado a minha vida, os meus vídeos, porque a palavra de um homem de Deus fala mais alto. É tangível e possível e viável que você veja na minha face verdadeiramente quem eu sou. Eu já abri mão de muitos valores financeiros para manter o meu caráter espiritual diante de Deus ao longo desse tempo que estou pregando. Eu já rechacei, já recusei muitas ofertas, eu já deixei de ser talvez até o segundo maior de alguma igreja, para mim não ser um obreiro corrupto, nem ficar, porque eu vi muito disso no meio de várias pessoas e para mim não me serve. O que me serve é o caráter, é o respeito, é amar as pessoas, não é desconstruir a imagem das pessoas, nem destruir a vida dos obreiros, mas é sempre seguir em frente de cabeça erguida, fazendo a obra de Deus de uma forma que, como disse Paulo, que nós não tenhamos daquilo que nos envergonhar. Tá certo, meus irmãos? Eu não quero ter do que me envergonhar, eu quero manejar bem esse Evangelho, viver em paz. Sou um homem falho, sou humano, mas tenho me esforçado para manter uma família na presença de Deus. Tenho me esforçado para ser um obreiro que não tem as mãos manchadas de sangue do ministério de ninguém, e tenho me esforçado para que os meus pés não caminhem para a perdição e que as minhas mãos não venham estar manchadas de sangue e que meu ministério seja um ministério amplo. Pode me chamar do que quiser,
pode me rebater, pode dizer o que quiser da minha pessoa, mas nunca vão poder dizer que eu sou um ladrão, um falastrão, um herético, um enganador, um homem já separado, passando por 2, 3 casamentos. Não tenho nada contra quem separou, que Deus tenha misericórdia de você e da sua vida. E também não sou uma pessoa que fiz um conluio com a igreja um dia e me calei no sentido da verdade, de forma alguma, não. E se eu já tive que sair de alguns lugares, algumas determinadas vezes, foi porque não foi possível mais, no que diz respeito à parte das igrejas, que se dependesse de mim, eu estaria até hoje naquele lugar fazendo a obra de Deus. Mas tem momentos que fica inviável, ou nós viramos as costas para tudo que nós aprendemos e tomamos uma linha de raciocínio e seguimos uma vida incoerente, ou nós tomamos uma posição. E tem momentos que eu prefiro manter-me íntegro, perder alguma coisa aqui na terra, do que ter as minhas mãos ou a minha vida manchada por causa de uma posição em igreja, porque hoje em dia é incrível. Para você ter uma posição numa igreja, posição grande, já passei por várias posições em igrejas. Você tem que manter-se amigo, fazer vista grossa, não tratar as pessoas ouvindo os dois lados, sempre fazer o que beneficia o líder e a igreja. E esse tipo de coisa para mim não me serve. Eu sou uma pessoa muito íntegra, eu tenho temor de Deus e eu amo as pessoas que estão na obra, se esforçando, fazendo a obra. Eu tenho respeito pelos membros da igreja, eu não posso enganar os membros da igreja, nem no sentido de ofertas, nem no sentido de dízimo, nem no sentido da minha palavra. Eu não posso enganar nem através dos dons espirituais, porque eu tenho temor de Deus e eu sei que um dia eu vou prestar conta. Então me ajude em oração, irmãos. Para vocês que estão ouvindo os meus vídeos na Alemanha, na Suíça, na Espanha, meus amigos, vocês que têm que mandado comentários, rodapé dos vídeos, vocês que têm ligado, mas ligue mesmo, em nome de Jesus, que nós vamos estar buscando, no meio dessa correria, tentar te atender. Vocês que nos acompanham em Portugal, vocês que estão comentando o rodapé dos nossos vídeos da Angola, país africano que nós amamos, a África, que Deus tenha misericórdia da África. Viu, irmã Camila? Mais outras duas irmãs que eu me esqueço, não vou tentar me lembrar para falar o nome de vocês. Que Deus abençoe a África. Que Deus... Eu estou dizendo para os meus filhos em casa que as igrejas estão mandando missionário para a África. A maioria por interesse, para fazer marketing, para fazer propaganda, para poder levantar fundos na sua igreja aqui no Brasil. Mas a África, os pastores brasileiros estão muito enganados. A África está praticamente quase que 100% evangelizada, a não ser alguns países lá de fala islâmica lá para cima que ainda, mas mesmo assim já tem missionários. Eu estava comentando com a minha família que o que precisa fazer na África, porque a África já está exportando missionários para os outros países do mundo. O que precisa alguém fazer na África é ir atrás, corrigindo o que esses espíritos de porcos estão fazendo, destruindo com a essência do verdadeiro evangelho na igreja. Tem que ir igrejas para a África e obreiros para a África que levante igrejas sérias, igrejas para banir com a heresia que o diabo tem introduzido no evangelho que está sendo pregado na África. Que Deus abençoe Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Conakry, Equatorial. Eu talvez não vou me lembrar de todos aqui, mas talvez um dia eu fale. Que Deus abençoe o Senegal, aonde quer que você esteja num país africano, que Deus te abençoe e que você possa estar ciente daquilo que o irmão Levi está dizendo. A África precisa de um evangelho autêntico, não de um evangelho herético. É muito fácil nascer e crescer pregando heresia dentro da África, pois as pessoas são muito necessitadas, pessoas carentes que precisam de um apoio, de um socorro, de uma verdadeira palavra. Infelizmente, os lobos travestidos de pastores, quando não são extremistas, são liberais ao extremo, estão brincando com a fé das pessoas. Gravarei mais vídeos, pois há muitos países do continente africano que tem a fala portuguesa, o nosso idioma português, e tem outros que têm o idioma francês. Eu sou limitado, não consigo, mas Deus há de ter misericórdia daqueles que falam francês, o inglês e o português e outras países lá de até que talvez não tem muita noção desse conhecimento, mas talvez haja país até de língua de fala espanhola. E que Deus tenha misericórdia da África, tá certo, irmãos? Que Deus tenha misericórdia. Vocês que estão nos ligando, nos mandando comentários, rodapé dos vídeos,
aí do continente africano, que Deus te abençoe. Vocês estão falando conosco do México, Deus abençoe os irmãos aí das igrejas que são nossos amigos, nossos admiradores do México, da Guatemala, Nicarágua, outro país, Lima, Peru. Vocês estão comentando no rodapé dos vídeos, vocês dos Estados Unidos da América, aí da cidade de Boston, tantos lugares que vocês estão, que Deus abençoe vocês, os irmãos, enfim, da Alemanha, Bélgica, Suíça, Espanha, Portugal. Que Deus abençoe vocês. Continue comentando, é muito importante eu saber aonde vocês estão e aonde está chegando os nossos vídeos. Vocês peçam para nós, nas nossas limitações, no pouco que Deus nos deu, que nós sabemos, nós vamos instruir a igreja, aonde quer que ela esteja, nós vamos instruir em nome de Jesus para que vocês não venham ser enganados de forma alguma. Porque quando eu atuei no continente europeu, mais precisamente na Itália, Suíça, e Alemanha, eu vi muitas heresias já naquela época de pessoas que iam do Brasil e exportavam para lá os seus enganos, ludibriavam pessoas, enganavam pessoas fiéis, esforçadas lá. Quantas pessoas, dependendo da carência de uma palavra, faziam amizade com alguns pastores que iam daqui, esses pastores enrolavam as pessoas lá. Isso eu sei porque eu vivi lá e tenho conhecimento disso. Tiravam carros das pessoas indefesas, tiravam casas das pessoas indefesas, depois deixava as pessoas sozinhas lá e vinha embora para o Brasil, e essas pessoas entravam em sofrimento. Comente aí, meus irmãos, porque vocês sabem que eu estou falando a verdade. Eu tenho muita paixão e amor pelo país da Suíça, o qual Deus falou comigo já há 2 décadas atrás, onde atuei, e Deus falou por intermédio de uma serva de Deus que eu ainda iria, quem sabe, um dia ter que dar uma assistência e voltar a trabalhar nesse país. Amo os irmãos aí da Alemanha, da Espanha, Portugal, tenho um desejo muito grande, profundo de um dia ainda ter um acesso a nação portuguesa e tantos outros lugares. Que Deus vos abençoe, irmãos. Nós estamos aqui no Brasil atualmente, nós estamos trabalhando, auxiliando na Igreja Assembleia de Deus, mas nossa vida está nas mãos do Senhor. Não sabemos da nossa vida, nem do nosso futuro, nem dos nossos projetos. Eu me lembro que quando eu fui trocado precocemente do trabalho na Suíça, os irmãos choraram muito no aeroporto e muitos irmãos não queriam de forma alguma que eu retornasse ao Brasil. Muitos deles nos fizeram várias propostas na época, mas eu sempre fui um obreiro de muito respeito e eu jamais tive em mente de fazer divisão ou tornar as coisas difíceis. Então eu preferi na época retornar à minha nação e fazer a vontade de Deus. Mas se um dia Deus me orientar com relação à Europa, com certeza eu vou estar dando uma assistência a esse continente europeu, mesmo sendo aonde quer que eu esteja. Tá certo, meus irmãos? Minha gratidão aos irmãos, deixa-me ver aqui, da Argentina, irmãos que têm nos comunicado no rodapé dos nossos vídeos, de várias nações e países aí espalhados pelo mundo. Que Deus te abençoe, e eu quero ouvir a sua voz, eu quero ler os seus comentários, eu quero que vocês mandem, talvez, nas nossas redes sociais, algum pedacinho mínimo de algum vídeo, de alguma coisa que vocês querem que a gente grave, filme e faça um comentário em defesa apologética ao verdadeiro Evangelho de Cristo. E lembre-se, em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos, tá certo? Nosso papel aqui no YouTube é fazer apologia ao santo e verdadeiro Evangelho de Cristo, pois Deus tem nos capacitado através de estudos e conhecimento terreno e o conhecimento amplo de cima, que é a sabedoria que ninguém consegue buscar se não for pela misericórdia de Deus. Porque o conhecimento vem da terra, mas a sabedoria vem dos altos céus, do Pai da luz. Que esse é um ditado que muitos maçônicos usam, mas nós não estamos usando no sentido contrário. Nós estamos usando o versículo na linhagem da Bíblia. Vem do Pai da luz, que é o Senhor da glória. E Ele dá sabedoria e não lança em rosto. E nós queremos falar com muita sabedoria, porque nós estamos falando com pessoas, com almas preciosas diante de Deus. E isso nós valorizamos muito, almas preciosas diante de Deus. Então, amados, continue divulgando, continue ajudando, continue nos comunicando da onde quer que você esteja nesse mundo de Deus tão grande, onde quer que você esteja espalhado. Eu estou aqui tão distante de vocês não me conhecem, têm sentimento de nos conhecer, têm carinho pela nossa pessoa, mas sabe que mesmo nós estando distantes, nós estamos ligados
pelo Espírito de Deus, porque o Espírito que está em mim, o Espírito que está em você e o Espírito Santo de Deus, ele testifica o nosso espírito que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. O homem de Deus é conhecido pelo rosto, pela fala e pelas suas atitudes. Quem é espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Deixa eu vos dizer mais uma coisa. Temos recebido ligações de apóstolos, de alguns líderes de algumas igrejas a nível de Brasil, preocupado com o canal A Bíblia em Foco, porque durante muito tempo surgiu desigrejados e pessoas contra a igreja, e eu não tenho nada contra desigrejado, não tenho nada contra nem a favor, é a vida que eles seguiram, amém, que siga o caminho deles, não quero nem muito debate com essas pessoas, porque eles já manifestaram a ideia deles e o que eles querem, então a gente tem que respeitar a ideia deles, mas eu sou 100% igreja. Então, esse canal A Bíblia em Foco está preocupando muito, porque ele é um canal igreja, é um canal que segue a Bíblia e está expondo coisas aí que, na verdade, os líderes não querem que ninguém fale. Agora, eu estou fazendo abordagens bíblicas. Ninguém pode calar minha voz de pregar o verdadeiro evangelho. Eu estou pregando o evangelho de Cristo como ele é. Eu não estou acusando ninguém, eu não estou me levantando o calcanhar contra ninguém. Ao contrário, faço as apologias com o maior respeito, com a maior ordem. Mas, lembre-se que vocês, às vezes, estão em lugares que parecem ser lugares de um cunho santo, de pessoas honestas, mas que você não sabe nada dos bastidores. Então, esse tipo de pessoa querem desconstruir a verdade, quer desconstruir a imagem das pessoas que verdadeiramente se levantam para falar a verdade. Eu, para estar aqui hoje, eu já passei necessidade, lutas, tribulações, angústia na carne, enfermidades, abandono, doenças e muitos momentos que eu fiquei sozinho, eu, minha esposa e meus filhos, chorando, esperando a providência de Deus, porque as igrejas muitas das vezes falharam, porque as lideranças te perseguiram, não queriam ouvir nem o trivial do evangelho verdadeiro, porque hoje em dia, se você vai pregar no altar das igrejas, você não consegue viver uma vida 100% pautada na palavra de Deus. E no começo da minha carreira, eu sempre fui um obreiro muito ordeiro e muito Bíblia, muito centrado na Bíblia. Então eu sempre quis expor, quando eu ainda era um obreiro neófito, o sentimento da palavra. E muitas das vezes eu fui barrado, humilhado, e eu achei que é porque eu era neófito. Mas depois eu fui galgando maturidade, sofrimento, abandono, isolamento. Os maiores obreiros de Deus, os maiores heróis da fé que deixaram seu nome registrado na história, sofreram isolamento e abandono. O Wesley foi abandonado pela sua igreja. E todos os outros demais que você imaginar que escreveram a história passaram por momentos de solidão. Bom, eu, apesar de nunca gostar de ser um obreiro rebelde, um obreiro divisor, sempre me mantive dentro da palavra de Deus, mas mesmo assim sofri muito isolamento e abandono. E eu quero dizer uma coisa para vocês, só fala e só ministra tudo que eu tenho ministrado aqui no canal Bíblia em Foco quem verdadeiramente passou com Deus no deserto. Não é palavra de uma pessoa desocupada, de uma pessoa que não sabe com propriedade o que está falando. Sim, isolamento, abandono, provações, tribulações, angústia, mas o Senhor nos livra de todas. E o Senhor, deixa eu dizer para você, nunca nos deixou sozinho. Tinha momentos que eu cheguei a achar que eu estava sozinho, porque falhou o sistema, falhou a igreja, falhou os amigos, falhou tudo. Falhou até algumas pessoas da família que se dizia amigo, mas a família sempre junto, a esposa, os filhos sempre apoiando, Jesus sempre junto. E teve momentos que eu cheguei a fazer como Jonas e tantos outros missionários fizeram na Bíblia Sagrada. Eu cheguei eu mesmo querer duvidar, mas no momento em que eu queria duvidar, o Espírito de Deus se manifestava, carinhoso, e fazia a obra na fração dos segundos que a minha fé estava se limitando. Ele chegava e me socorria. Por isso que eu digo para vocês, vale a pena ser fiel, não se dobre a um sistema, não se dobre a um pastor de igreja. Seja obediente, submisso, sim, é bíblico, mas não se dobre, não mude, não seja um travestido espiritual. Não aceite suborno, nem paga, não aceite a maleta de Balaque cheia de ouro, esfregando na cara de Balaão para ele mudar o sermão e a sua palavra. Até hoje Deus tem me guardado. E hoje eu sei por que Deus tem me guardado. Ele tem me sustentado para que eu possa ir até o fim. E hoje eu não dependo mais. Eu já sofri tanto
e nem eu entendia o porquê de tantas coisas, mas teve momentos que eu fiquei entre a cruz e a espada. Senhor, o sistema, os homens, o mundo está querendo tirar a essência do verdadeiro evangelho. O que eu faço? A minha família está prestes a passar necessidade se eu entregar, ou se eu sair de tal ou se tal igreja me desligar. E eu passava muita angústia. Como obreiro assalariado, tenho muita experiência diante de Deus. É difícil um obreiro assalariado que vive 100% o evangelho. Ele é questionado, ele é humilhado, ele é pisado, ele é forçado a mudar suas diretrizes. Mas graças a Deus, nem que a gente tenha que entregar, às vezes, um salário de uma igreja, para a gente se manter íntegro, irmãos. Deus nunca vai nos abandonar. Por exemplo, todo o tempo que eu pastoreei, eu sempre vivi o evangelho como Deus me orientou. Foi muito difícil a minha esposa continuar guardando princípios doutrinários. Nós éramos rechaçados, humilhados. Tinha pessoas que diziam que viviam 100% de doutrina, você ia viver com eles, eles eram contra a doutrina de Deus. Muitas das vezes nós éramos abandonados pelas instruções, pelo carinho, pelas admoestações que nós fazíamos à igreja de Deus. A igreja aceitava, 90% dos membros aceitavam, mas nós tínhamos problema com os obreiros corruptos. Obreiros que não pregam, que não sabem pregar, que não oram, que não jejuam, que não estudam, que não leem. Quando vê Deus te usando, eles te perseguem. Hoje em dia a coisa mais difícil que tem é você encostar, porque a igreja tem a presidência, a vice-presidência e depois tem os obreiros de escalão alto, mas que são tudo do mesmo nível. É difícil um obreiro encostar do teu lado que tenha maturidade e o Espírito de Deus que não se preocupe com o teu ministério. Quando o teu ministério começar a despontar, eles vão te perseguir, te humilhar, porque eles não têm o que Deus te deu. Há obreiros dentro da igreja que recebem algo de Deus que é peculiar. E não é só eu, tem muitos obreiros que têm de Deus algo peculiar. Eles não são esses obreiros do barulho, da fusarca, do reteté, e a família tudo bagunçado, e aquele testemunho é um testemunho podre. Eles têm testemunho no dia a dia, nas suas atitudes. Isso começa a levantar demônios em tudo que é pessoa. As pessoas começam a se encher de demônios, debaixo das unhas, nos pés, na mente, eles começam a te perseguir, irmãos. Aí vê a sua filha abençoada, vê a sua esposa abençoada, vê o seu ministério abençoado, eles começam a te perseguir. E começam a se levantar contra você, não tem encalço para te derrubar. Bom, aproveitando que eu fiz esse grande comentário que Deus tem nos dado, e foi um comentário valioso, e então eu quero, para não ficar só no meu comentário, eu quero aproveitar e ligar uma seita herética, mas uma igreja pseudo-cristã, uma seita pseudo-cristã bem pequenininha, que aí junto com esse comentário vai ficar um vídeo maravilhoso para nós, e assim eu uno o útil ao agradável e aproveito esse tempo da minha introdução e do meu agradecimento a todos vocês, e já faço um pequeno vídeo sobre heresiologia. Falando então sobre a Voz da Verdade. Sabe aquele conjunto Voz da Verdade? Que tem aqueles louvores, Chuva de Sangue, Projeto no Deserto, tantos outros louvores. Louvores que na verdade ficam uma repetição de palavras, tem uma angústia nos batidas da musicalidade desse grupo, desse conjunto. E eu sei que muita gente vai ficar contra mim, mas na verdade quem conhece louvor sabe que o louvor deles é um louvor estranho, angustiante. Na própria musicalidade, as próprias letras, a própria desenvolvimento do conjunto, os componentes, traz muita coisa muito triste, muito estranho. E o próprio líder desse conjunto aí, o Carlos, ele é uma pessoa contrária aos pastores assembleanos, inclusive em artigos na internet e literatura ele já combateu muitos pastores do CAPED, os pastores a nível de Brasil, que verdadeiramente defendem a doutrina da palavra de Deus, da Trindade e tantas outras doutrinas. E Voz da Verdade tem o costume de introduzir dentro dos templos evangélicos, seja da Deus e Amor, da Assembleia. A Deus e Amor e Assembleias dominaram. Os corais cantam essas coisas, eu não vou dizer louvores, mas essas músicas angustiantes deles. Uma vez, duas vezes, aquilo não muda, parece uma angústia. Aquilo o cara vai tentando e nunca se liberta de nada. Uma vez, duas vezes, tente um pouco mais, vai. Meu Deus, a gente sabe, eu sei que tem gente que vai questionar. E você questione mais louvores deles, que não é só essa música, tem mais. São verdadeiras aberrações. E esse conjunto é bem antigo. Então eles infiltram dentro da Assembleia da Deus e Amor, da Batista, de qualquer igreja evangélica bastante conhecida da nação brasileira. Então é cantar demais em corais, em conjunto e tudo, e é um louvor que é angustiante. Eu sei que quando começa a cantar e não para mais, eu sei que muitos membros da igreja na nave do templo ficam angustiados, porque não é um louvor da harpa, não é um louvor do cantor cristão, esses hinários aí antigos da Batista, da Presbiteriana, esses hinários, essa harpa cristã da Assembleia de Deus, onde o Paulo Macalão escreveu muitos hinos, o fundador
da Madureira, antigo, escreveu muitos hinos da harpa. Muitos obreiros experimentados no tempo da sua vida com Cristo aqui na Terra escreveram hinos da harpa. Então são hinos escritos em momentos de provações e tribulações. São hinos maravilhosos. E aí tem a musicalidade dos cantores especiais que gravam também, que eu não estou contra. Tem muitos cantores abençoados que gravam coisas espirituais e cantam na igreja também em forma de hino especial. A gente não pode ser ignorante, rechaçar, dizer que é só harpa cristã e só o inário. Não, de forma alguma. Tem muitos cantores abençoados que gravaram coisas lindas, coisas maravilhosas, né? Tem muitos louvores abençoados, sim, com toda certeza, que são verdadeiras notas musicais. E então, falando sobre essa seita, eles introduzem essa literatura, esse louvor, dentro dos templos da igreja para enfraquecer o movimento da igreja. E esse senhor aí, o líder do conjunto, ele é muito contra os pastores que ministram e contra as aberrações de seitas e heresias sobre a matéria de heresiologia. Então ele combate, às vezes, os grandes líderes do CAPED, que são escritores de temas maravilhosos, centrados 100% na Bíblia. Então ele defende uma doutrina unicista e tantas outras aberrações. Então, para quem acha que eles vieram de lá da Batista, ou da Assembleia, ou do outro ministério, não, eles têm o próprio ministério, é um ministério unicista. O que é um ministério unicista? Que crê somente na doutrina do unicismo. Não acredito na doutrina da Trindade, contrariando a doutrina da Trindade. E nós que somos observadores da doutrina da Trindade de tantas outras doutrinas, na nível de Assembleia de Deus, Deus é Amor e outros ministérios aí pentecostais, nós não poderíamos de forma alguma aceitar alguém que não traz a mesma doutrina, cantando, infiltrando dentro das nossas igrejas e ainda contrariando o nosso sistema doutrinário. Eu não sei o que está acontecendo com os pastores. Hoje em dia pastor acabou. Antigamente pastor era aquele que dava o brado, o urro, no rebanho, como um leão, e expulsava qualquer tipo de predador, lobo, coiotes e qualquer tipo de animal que viesse contra o rebanho. Mas hoje os pastores não bradam mais nada, não tem mais cajado, não tem mais vara, não tem nada. E as pessoas chegam e se introduzem sorrateiramente no meio da igreja, destrói a igreja. Pastor não ensina mais, não doutrina mais, não orienta mais, não tem mais punho firme, tem medo de se comprometer com isso, com aquilo, com A, com B, tem medo de se comprometer, de perder seu salário, seu dinheiro, sua mansão, seu carrão, e a igreja está indo por esse ponto aí. Mas eu quero dizer para vocês, é música que não louva a Deus. Sinto muito. E ainda são contra as igrejas pentecostais. Querem enfiar a goela abaixo essa doutrina unicista aí que não tem base bíblica. E eu sei que vai chover no rodapé dos meus vídeos de comentário. Você com essa doutrina trindade. Ora, meus irmãos, todos nós sabemos que a doutrina unicista ela tem formação em seitas heréticas. Todas as seitas pseudo-cristãs pregam a doutrina unicista. E a doutrina unicista não vem só com ela, vem com mais um monte de outras doutrinas novas que foram algo novo revelado aí por alguns grandes líderes que receberam o encontro do anjo, que estavam na caverna e tantas coisas parecidas. Então, faça meu favor, vocês têm que entender o que é Bíblia Sagrada. Bom, essa seita Voz da Verdade, a Igreja Voz da Verdade foi fundada em 5 de 1 de 1984. Na cidade de Santo André, em São Paulo, tá certo? A linda cidade de Santo André, ali ligada praticamente à capital paulista, em São Paulo. Ela é hoje conhecida nas igrejas por causa do conjunto musical do mesmo nome. Vocês viram de onde derivou o nome? Da própria igreja. Então, quando vocês estão assistindo e cantando e ovacionando, vocês estão louvando aí uma seita unicista, uma doutrina unicista, e não só a doutrina unicista, de uma seita que tem mais coisas que vocês, se buscar profundamente, vocês vão ver que tem muitas coisinhas aí peculiares que não traz fundamento bíblico. Aqui em Carazinho, teve uma pessoa que gosta tanto dessa gente, que pagou do bolso deles para trazer dentro da igreja. Ora, por que é difícil ser pastor de uma igreja hoje? Porque uma igreja a nível de assembleia, às vezes uma igreja que nem a Batista, que nem a Deus é Amor, às vezes está difícil de você como pastor tirar o que não presta dali, porque às vezes você tem o sentimento, mas tem pessoas na igreja que não vão te apoiar no teu trabalho e até líderes que vai ficar contra você, dizendo que você é santarrão, radical, que você não entende disso, não entende daquilo. Por mais que você estudasse as escrituras, que você conheça os parâmetros e os modos doutrinários, vai ter um monte de gente chamando você de radical. A primeira coisa que chama a gente é você é radical, você é quadrado, você
legalista, você é moralista e um monte de coisa. Inclusive vou trazer um dia aqui um vídeo, um estudo sobre o que estava na vida dos fariseus. Eu vou falar sobre essa questão, sobre moralista, legalista. Eu vou explicar um monte de coisa sobre isso. Eu vou explicar quem é que é legalista, quem é que é moralista. É porque chama a gente de fariseu, porque a gente quer guardar os princípios doutrinários, as doutrinas do corpo, a diferença do cristão, seja no corpo, na alma, no espírito, a gente é legalista. Mas na verdade a gente tem que ser moderno e aberto, mas a doutrina a gente tem que guardar. A gente tem que guardar a doutrina, porque o crente tem que ser diferente, meus irmãos. O crente tem que ser diferente no olhar, no falar, no andar, no caminhar, no vestir. Como é que um crente vai andar vestido indecentemente? Como é que um crente vai andar todo pintado, maquiado, que nem a bandeira do divino, que não é um ditado nosso aqui do Rio Grande do Sul? Como que o crente vai andar vestido de prenda, de gaúcho, de nordestino? Como é que o crente vai andar vestido em festa junina? Como é que o crente vai andar vestido, chega o fim do ano, cultuando a deuses pagãos em festa natalina? Chega agora esse tempo de Páscoa, agora que nós estamos bem próximos, fica lá idolatrando, não entende o que é o verdadeiro êxodo e a verdadeira saída, o que é a Páscoa, que é a libertação, é Cristo em nossa vida, não entende nada. Então o crente tem que ser diferente em tudo. Como é que um cristão vai andar na praia desnudo, de sunga, de regata, de bermuda, de calção? Como é o pecado da praia? A praia nunca foi pecado. O problema da praia não é a praia que Deus fez lá é linda e maravilhosa, linda de se curtir. O problema é as pessoas que vão lá para a praia e faz da praia um lugar inabitável. Todos desnudos, pelados, tomando banho de sol, ali com seus corpos expostos, a busanfa para cima, os peitos de fora, entendeu? O corpo completamente, a escultura do corpo de fora. Como é que eu vou concordar e compactuar que isso é um lugar para cristão estar? Vocês enlouqueceram, meus irmãos? Como que nós vamos concordar com a barbaridade dessa? Essa politicagem dentro da igreja, igreja unida à política, política unida à igreja, pastores corruptos, ladrões, mercenários, cães gulosos, né? Que não vai tardar e não dormita a sentença e a justiça sobre essa gente, membros apoiando esses líderes, porque esses líderes lhes dão direito de fazer o que eles bem entendem. Como que nós vamos compactuar? O cristão tem que ser diferente, o cristão tem que ter caráter, moral, ética, respeito, o cristão tem que viver a doutrina interior, o cristão tem que viver a doutrina externa, porque o cristão tem que ser diferente em tudo. E não me venha dizer aqui que eu sou fariseu, que não venha com esse comentário que já é jargão antigo, de fanatismo, que Deus não olha para dentro do coração. Que eu acabei de dizer, Deus olha para dentro do coração, mas um coração verdadeiro demonstra fora no corpo o que ele é e o caráter interno dele. Então para Deus é corpo, alma e espírito, irrepreensível para o dia do Senhor. Então entenda uma coisa, como é que o cristão compra, não paga, enrola todo mundo? Eu lidei com muito crente e eu sei, tem 50% dos crentes mal pagadores, não tem palavra, não honra a palavra, não honra contrato, não honra contrato de compra de veículos, nem de casas, nem de bens materiais, não honra contratos de casamento, casa hoje, divorcia amanhã, não honra mais nada. E esses crentes no dia do arrebatamento vão ficar para trás. Vocês já olharam aqueles filmes pré-tribulacionistas deixados para trás? Essa crentaiada é que vai ficar para trás, irmão. Porque eles estão pregando, cheio de razão, cheio de liberalismo, que eles vão subir, não vai nada. Então você é juiz, vai vir aqui os comentários. Juiz eu não sou, juiz é você que está querendo me julgar por estar pregando a verdade da palavra de Deus. Você entendeu a diferença? Eu não sou juiz, a palavra de Deus é o juiz. É aquilo que julga, e julga com retidão. Então não tem como você estar contra a palavra e achar que as pessoas estão te julgando. Você será julgado naquele dia pela palavra. O cristão, vai faltar muita coisa para me falar aqui, talvez os irmãos vão comentar no rodapé do vídeo, o cristão tem que ser diferente em tudo. Jeito de viver, de andar, de conversar. Tem horas aqui que me dá vontade, se fosse por um homem, o homem carnal, o Levi, o pastor Levi, o homem natural, dá vontade de pegar e falar tudo que tem que falar para umas pessoas que não têm a mente ajustada, mas o Espírito de Deus, o homem espiritual chamado Levi, nascido de novo, ele tem que ter diplomacia e sabedoria. Eu sei muito bem dos bastidores o que é uma igreja, o que Deus exige de um crente, de um membro, o que Deus exige de um pastor, de um obreiro. Então nós estamos descendo a bancarrota na última hora da igreja, e isso é cumprimento bíblico. Tem gente achando que presidente vai ajudar, que pastor vai ajudar, fica tranquilo. Tem gente trocando de igreja, de um ministério para o outro, o que se precisa
precisa hoje de um ministério que pregue a verdade e leve os irmãos no centro da palavra. A gente não precisa mais de mais uma igreja milagreira, de mais uma igreja enganadora, de mais uma igreja safada, de mais um pastor pilantra, de um pastor ladrão e corrupto. Não precisamos, já temos de sobra. Você entendeu? Aí na internet é normal você abrir os vídeos e você vê pastor revelando conta bancária, cartão, placa de carro, revelando data específica para isso, revelando até divórcio, novo matrimônio, até tem revelações que mandam até o marido abandonar a mulher, tem revelações aí que revela a bunda das pessoas dentro de templo, tem pastores loucos, safados, a gente olha na cara e vê que é um bandido. Eu não sei como é que essa igreja gosta, e ainda fico lá, as irmãs tranquilas e concordando com as revelações até da bunda das irmãs. É um fracasso. É uma pilantragem de algumas pessoas que se dizem obreiros. E eu estou falando aqui porque o Espírito de Deus está me ordenando. Então, vocês, irmãos, nós não vamos subir naquele dia de qualquer jeito. Não, nós precisamos pais. O marido, quando casa, tem que orientar a esposa se orientar junto com o marido, os dois têm que se preparar para criar o primeiro filho. O primeiro filho que nasce no meio do evangelho na igreja tem que ser orientado na doutrina da igreja, no respeito da Bíblia Sagrada. Tem que ir crescendo. É um filho que cresce na graça e no conhecimento. Mas como é que você está falando? Eu estou falando porque eu sei. Tem pais que acham que vai orientar o filho uma vez e vai funcionar. O filho você tem que orientar todos os dias. E você tem que ser uma luz. Você não pode dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O teu filho está olhando para você e ele está se espelhando em você. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo você mentir para as pessoas no telefone. Ele está vendo você enganando as pessoas na frente dele. Ele está vendo o teu perfil. É por isso que eu tenho um menino com 14 para 15 anos que ele se espelha em mim. Ele gosta muito da minha pessoa. Ele diz: pai, eu quando crescer quero ser que nem você. Eu diz: mas por quê? Porque você é o que é e o que não é nunca será. Irmãos, em nome de Jesus, o que é e o que não é nunca será. Aleluia! Até os pássaros começaram a glorificar e cantar. O que é e o que não é nunca será. E não tem como polir o quadro ou querer ser o que não é. A gente tem que ser natural, o que é. Então a minha filha tem 19 anos, já está encaminhada no trabalho, crente fiel, sempre obedeceu os padrões doutrinários, sempre esteve na orientação minha em casa, da minha esposa, e porque a minha esposa é uma verdadeira mulher de Deus, que dá exemplo para a família. É uma mulher esforçada, guerreira, trabalhadora, pregadora, observadora da palavra, submissa à vontade de Deus. Então a filha cresceu vendo o testemunho da mãe, os filhos estão crescendo vendo o testemunho do pai. E eu estou encaminhando meu último terceiro filho que Deus me deu. Minha mulher já está impossibilidade de dar à luz, mas estou caminhando, tentando levar aquele pequeno também que está com 4 para 5 anos, no mesmo caminho que os mais velhos se trilharam e se criaram, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, é isso e aquilo, não, você eduque, não se canse de educar, mas você tem que ser luz dentro de casa, você tem que ser luz forte para os filhos, não pensa que uma luz fraca vai guiar um filho, porque se você é um marinheiro, você está com um navio em alto mar, você vai ver a luz do farol, e você vai ser guiado pela luz daquele farol. A luz daquele farol vai te guiar. Então você tem que ser esse farol dentro de casa. Você tem que ser um luzeiro. Aonde você vai, você tem que ir brilhando. Então, meus irmãos, perca. Se é para você perder, para ganhar, perca. Não queira ganhar todas. Se você tá, entendeu? Hoje em dia você perca, se for possível, você perca. Perca até a posição na igreja, se for para você se manter íntegro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então é isso que eu estou falando. Voltando aqui ao assunto, que Deus me orientou por alguns caminhos, ser crente é ser diferente. Você entendeu? Malaquias, na antiga dispensação, dizia: e outra vez vereis a diferença, Malaquias 3,18, se não me falha a memória, entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença que Malaquias está falando, porque a Bíblia Sagrada ela é uma luz para os nossos dias também, é uma diferença em tudo. É por fora, por dentro, é nas atividades, é no dia a dia. Tem obreiros, homens, que não pode ver um rabo de saia. É por isso que depois vem alegar no vídeo: mas você nunca teve divorciado, por isso que você está sentando pau nos que são divorciados. Sinto muito, eu estou sentando pau nos que estão divorciados, porque eu sei que em 1000 casos, 2, 3, 10 estão com a razão. Na grande maioria é falta de nutrição, é descaramento e tantas outras coisas que eu não quero falar. Então, a gente tem que ser diferente de tudo. A gente tem que ser uma luz. Vocês entendem? E a gente tem que se esforçar para dar testemunho. Não pensa que dar um testemunho é moleza. Eu estou aqui com quase 3 décadas servindo a Deus. Você acha que foi fácil para mim? Muitas das vezes eu fiquei sozinho, gemendo.
Entendeu? Era muito mais fácil eu ter enganado, buscado dinheiro, aceitado algumas recompensas, do que eu ter me mantido com arroz, com feijão, eu e minha esposa gemendo, urrando, muitas vezes com pouca roupa para os filhos, porque eu tive 3 filhos, eu criei na maior dificuldade pela obra de Deus, às vezes assalariado, em péssimas condições, o carro quebrando, e a igreja às vezes não assiste a gente como é para assistir, passando dificuldade. Às vezes tinha dinheiro para comprar uma roupa para Damares, não tinha para comprar para Paulo Nemias, às vezes, e vice-versa. Aí chegou o João Levi, complicou um pouco mais no sentido financeiro, mas é uma bênção para a nossa vida, e às vezes a gente daqui e dali colocava uma roupinha num, colocava uma roupinha no outro, e foi vencendo aquelas tribulações e lutas, e hoje estamos aí. A mais velha já está com 19, o outro menino já está com 14 para 15, e o meu pequenininho está com 4 para 5, e nós estamos vencendo. Mas acha que foi fácil? Então não me venha com conversa. Se você largar a cruz, largar a esposa, largar a vida, largar o ministério, largar a família, é a coisa mais fácil de reconstruir. Isso não é reconstruir. Esse pastor está dizendo, Deus vai construir tudo, isso é mensagem do engano. Você tem que não reconstruir, você tem que sustentar o que Deus te deu. E você só pode reconstruir a sua vida, uma vida nova, quando Deus tirar a sua esposa ou tirar o seu esposo por ele ter levado. E você ainda não pode torcer para que ele morra, porque está cheio de crente que errou na vida e agora está torcendo para que a esposa, o esposo morra, para ele ficar livre. Não, se ele morrer, partir da unidade do teu amor e do teu casamento, você está livre para casar com quem quiser que seja o Senhor. Então tenha cuidado com as tuas atitudes. Ser crente não é moleza. É muito fácil reconstruir, é óbvio. Se eu quisesse, nos momentos da luta da minha vida, ter abandonado a minha esposa, ter arrumado uma mulher bem de vida, a gente tem conhecimento, seria fácil. A mesma coisa um irmão fazer, uma irmã, mas não é o caminho. O caminho não é reconstruir, o caminho é manter-se a construção que tem. Vocês entenderam? Então hoje eu estou um pouco cheio do Espírito aqui para falar. Então pare com essas conversas de que Deus vai fazer algo novo, vai reconstruir sua vida. Vai reconstruir só se for biblicamente. Se for fora de Bíblia, esses pregadores são falastrões. Está entendendo? Se para Deus reconstruir minha vida tem que derrubar a vida de outro, não está reconstruindo. Está destruindo uma vida para beneficiar a minha. E isso não é bíblico. Vocês entenderam, meus irmãos? Aonde você estiver ouvindo no mundo, Deus vai falar com vocês. Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo. Deus vai falar com vocês. Vocês entenderam? Fuja, irmão. Fuja dessas mensagens antropocêntricas, essa mensagem centrada no homem, essas mensagens antibíblicas, essas mensagens da última hora. Deus nunca te abandonou. Deus vai te dar uma esposa nova e a tua viva. Não, isso aí é pregador mentiroso. É pregadores que não querem sofrer a represália, não querem sofrer os ataques, não querem se comprometer com o Evangelho. Ora, você já viu um Paulo não comprometido com o Evangelho? Você viu um Pedro não comprometido, morreu de cabeça para baixo, pendurado, crucificado. E vai ouvindo a história dos outros 11 e do Matias, que veio para o lugar do Iscariote do traidor. O único que não se comprometeu foi o Judas e se esquivou, se livrou de um e caiu no outro pior. Então eu não quero ser um Judas. Você entendeu? E vai vendo a vida, se Eliseu não queria se comprometer, Elias, quando foi chamado para o ministério profético, se ele entrou no ministério sem querer se comprometer. Imagine um homem de Deus entrando no evangelho sem querer se... Irmão, não quero me comprometer com nada. Deixa aquela família assim na igreja, deixa aquele irmão dizimista que é muito rico, aqui manda em tudo, ele sustenta a igreja. Então não se comprometa com nada. Eu tenho pavor desse tipo de coisa, irmão. Isso está enfraquecendo. Isso está tirando a essência do verdadeiro evangelho. Isso está matando a igreja aos poucos, está amordaçando a boca da igreja. Os líderes presidentes, eles fazem um mundinho, eles mandam na igreja. E eles não deixam mais ninguém pregar, ninguém falar nada, ninguém doutrinar. E eles tiram todo mundo da frente e colocam aqueles 2, 3 cobaia deles, pague assalariado por eles, para que fale a mesma linguagem deles. Aliás, não falam, nunca vão falar nada. São pregadores boca fechada. Não são pregadores, são cobaias. São omissos, são amigos do dinheiro. Se der um carro para eles, fecha. Escuta o que eu vou dizer para vocês, nunca me vendi por nada. Já perdi muitos carros na vida e Deus me deu tudo de novo. Já perdi coisas para renunciar para o missionário, Deus me deu de novo. Escuta o que eu vou dizer, um carro não fecha a boca do homem de Deus, uma casa não fecha a boca do homem de Deus, um ministério grande do lado de um presidente não fecha a minha boca. Já tive várias propostas, nada disso fecha a minha boca. Eu sou um homem de Deus e eu como arroz e feijão, como já comi algumas vezes, e nunca vou deixar de ser um homem de Deus.
Porque tem gente que diz assim, irmão, muda de vida, já disseram para mim. A tua esposa corta o cabelo, aí ela maqueia, vocês mudam de vida que vocês vão... Irmão, se é para mim mudar os meus padrões doutrinários, a minha forma de servir a Deus, é claro que eu não sou um santarrão, eu sou um homem normal, cheio de falha e de pecado, mas se é para mim mudar, para agradar um homem, para agradar uma igreja, uma denominação, se é para mim me dobrar para fazer média e ser o grandão e chegar lá no topo da igreja para dizer na diretoria que eu sou um dos maiores ali e todo mundo me ovacionar, eu estou pouco ligando para isso aí. Entendeu? Você acha que eu não conheço o evangelho? Já tive lá em cima e já caí por não me dobrar e não estou nem aí para essas coisas. Se Deus quiser me levanta de novo, Deus é dono de tudo. Não é que eu esteja caído. Eu estou atuando, não estou atuando como tive em alta, mas não me interessa essas posições. O que me interessa é ser fiel a Deus e correr minha carreira até o fim, como disse Paulo. E subir no pódio e receber das mãos de Deus o meu troféu. Qual é que é o meu troféu? O troféu dos santos, o troféu dos homens verdadeiros, daqueles que não se dobram, daqueles que são fiéis, daqueles que permanecem até o último dia, daqueles que permanecem fiel à doutrina que recebeu. Eu sei que não é fácil, meus filhos já sofreram. Eu sei que hoje eu vou falar para homens que estão vivendo a mesma coisa. Os teus filhos sofrem, você já sofreu, a tua esposa já gemeu, já chorou ao seu lado. Teve momentos na vida que você não sabia para onde ir, que você ficava sozinho com Deus, só você e Deus, e você achava que até o próprio Deus tinha te esquecido de tão ferrenho e tão grande que era a luta. Talvez você já andou com chinelo havaianas com uma tira de cada cor, como eu andei, esquecido, mas Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou. Você pensou que Deus tinha te abandonado, mas Deus nunca se abandonou, porque Deus não esquece os seus filhos. Isaías disse, por um momento, se referindo a Jó, por um momento eu achei que tu tinha me abandonado, mas com grande misericórdia tu me recolheste. Tu me achaste, tu me buscaste de volta em teus braços. Então, queridos e amados irmãos, vocês que estão passando por luta, por angústia, por causa de pastores, de ministério, de igreja, não saia da igreja. Espere em Deus. Se um dia tiver que sair, Deus vai te orientar. Não saia do evangelho. E se você um dia trocar de ministério, não troque de Jesus. Se você está passando luta, angústia, oprimido, é assim mesmo, meus irmãos. É assim mesmo. No mundo tereis aflição, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Eu também fui afligido e venci o mundo, e se eu venci, vós vencereis. Aleluia! Que o nome de Cristo seja glorificado na sua vida e no seu testemunho de fé. Irmã, fique ao lado do seu esposo. Passe as provações, as lutas. É melhor o pouco com Deus do que o muito com o diabo. É melhor estar numa mesa preparada no deserto do que estar com Ramsés no Egito. É muito melhor estar ao lado da família do que abandonando a família. É muito fácil jogar poeira para cima na cabeça e fugir como aquele benjamita fugiu da batalha. Não fuja. Fique ao lado do seu esposo, ao lado da sua família, fique ao lado dos seus filhos preciosos que Deus te deu. Um dia Deus vai olhar e vai honrar a sua fé, mulher de Deus. Eu tenho certeza que um dia Deus vai honrar a sua fé, homem de Deus, e você vai ser agraciado. Voltando aqui para nós concluir. Então essa igreja é unicista, batiza só em nome de Jesus e é contra as demais igrejas evangélicas. Cuidado, viu? Eles nunca vão dizer. Eles querem entrar sorrateiramente dentro das nossas igrejas, destruir as nossas igrejas. E eles afirmam que o batismo efetuado pelas igrejas trinitarianas são sem valor bíblico, abre aspas, e forjados pelo homem, fecha aspas. Os nossos batismos são forjados pelo homem. O deles é verdadeiro. Tenha cuidado com essa gente. E eu venho combatendo a nível de assembleia há muitos anos, e a nível de Deus é amor quando atuei. E muita gente me perseguiam. Sim, senhoras e senhores, porque tem jovens que têm coleção deles. Tem pastores, obreiros que amam. Ah, com toda certeza. Coleção. Descobri muitas pessoas que eram adeptos dessa musicalidade, que eram perturbados de espírito, e outros que apelavam até para o âmbito do homossexualismo e do lesbianismo. São músicas que têm uma mensagem diabólica. Se você é espiritual e perguntar para Deus, você vai ver que a musicalidade não é espiritual. Traz uma angústia, porque o verdadeiro louvor alegra.
e ressalta o espírito do cristão. Mas aquela música negativa que você sente aquela angústia, é o Espírito de Deus testificando que aquela música é uma música angustiante, não tem a liberdade do espírito. Bom, para nós encerrarmos agora, o interesse deles pelas igrejas é a venda de seus materiais, como DVDs, CDs, fitas e outros, no que servem para disseminar as suas doutrinas e os seus ensinos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Comente, divulgue, compartilhe e ajude o nosso canal. Que aonde você estiver, o Espírito de Deus esteja com você. Fique em Deus, irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.